tudo bem? Mais um dia, mais uma meditação, uma palavra para as nossas vidas. Hoje eu queria compartilhar uma experiência da vida do próprio Jesus, sobre muita clareza, muita nitidez, um entendimento muito concreto de qual o propósito da nossa vida, da nossa existência. Tem um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. E há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele, baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia, entretanto, ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Meus queridos, a meditação de hoje ela me faz pensar primeiro que o Jesus do qual a gente está falando aqui, ele deixou a divindade de lado e assumiu uma posição de homem igual a nós, de ser humano igual a nós. No Evangelho de João e outros textos fala que o Verbo se fez carne, que Jesus deixou a situação, a posição dele e se tornou humano como nós. E se tornando humano como nós, ele tinha sentimentos, tinha desejos, sentia dores, tinha vontades, ele ficava triste, tinha fome, ele tinha as mesmas necessidades que nós, seres humanos, os mesmos sentimentos. E essa passagem nos fala que Jesus, já chegando ao ápice do propósito dele, da vinda dele até a Terra, um pouco antes, ele convidou os 12 discípulos, os que acompanhavam ele mais de perto, para irem com ele até Jerusalém. E lá em Jerusalém, então, aconteceria isso que a gente viu aqui. Mas a primeira pergunta que eu faço, ou o pensamento que eu trago, Jesus não estava sozinho, ele levou os 12 junto com eles. E aí eu penso o seguinte: por que Jesus levaria os 12 discípulos junto com ele para uma situação tão dura, uma situação tão dolorosa, uma situação tão desconfortável como essa de ser humilhado, de ser injuriado, de ser cuspido, e até mesmo o fato de morrer na cruz. Jesus já tinha passado praticamente 3 anos com os discípulos e ele já tinha ensinado muitas coisas para eles, já tinha feito muitas coisas junto com eles, tinha incentivado eles, e eles fizeram muitas coisas pela fé, seguiram os passos de Jesus, aprenderam muita coisa. Então Jesus poderia ter poupado eles, mas não, Jesus quis levar eles junto para esse momento, para ensinar eles mesmo em meio aos momentos difíceis. Não seria um momento agradável, confortável, mas Jesus queria ensinar eles ali no meio. Ele queria que eles acompanhassem ele numa situação além do que eles haviam visto até o presente momento. Eles viram pessoas sendo curadas, então o físico foi tocado, o físico foi restaurado, eles viram isso. Eles viram pessoas sendo libertas de espíritos malignos, e isso também trazia transformação na vida deles, das pessoas, né? Eles aprenderam por muitas coisas que Jesus ensinou, mas eles ainda não tinham passado um momento como esse, que era o ápice do momento, do propósito pelo qual Jesus veio, e aquilo tinha um significado espiritual muito grande. Já prescrito e desde o início, lá em Gênesis, Deus falou que o homem pisará a cabeça da serpente, já fazendo menção a Jesus. Então, Jesus fez questão de que eles acompanhassem ele nesse momento, porque tinha o desejo de que eles aprendessem ainda mais alguma coisa ali. Jesus também queria colocar eles à prova, a fé deles, provar a fé deles naquele local, naquele momento. Porque se Jesus, o Mestre, fosse de fato preso, fosse de fato julgado, condenado e crucificado, como Jesus mesmo tinha dito que aconteceria, os discípulos tinham um grande risco de irem para o mesmo lugar, sofrerem a mesma sentença, a mesma condenação. Afinal,
eles estão juntos, são cúmplices, um faz, o outro faz, enfim. E Jesus queria provar a fé deles nesse sentido. Ocorre que Jesus sabia que eles iriam vacilar nesse momento. Mas mesmo assim, Jesus fez questão de levar eles até esse momento junto consigo, porque era muito importante que os discípulos acompanhassem e vissem o sofrimento de Jesus e Jesus vivendo o propósito que Deus tinha para a vida dele de uma forma plena até as últimas consequências. Porque mesmo que eles vacilassem diante dessas circunstâncias, o certo é que aquilo ficaria, aquela experiência, aquele ensinamento ficaria impregnado dentro deles e isso contribuiria para que eles pudessem exercer o ministério deles, realizar, alcançar o propósito que o próprio Deus tinha para a vida dos discípulos pós Jesus Cristo aqui na Terra. Um outro fato que me chama a atenção aqui é que Jesus disse: vamos a Jerusalém, ou seja, um movimento. Pensem comigo, se Jesus sabia que o fim da vida dele aqui na Terra seria ser crucificado e que esse momento estava chegando, ele poderia muito bem ter relaxado, ter ficado um momento confortável agora. Ele já ensinou os discípulos, ele já transmitiu o que ele precisava transmitir, agora o momento era de dar um time, de pescar um peixinho, assar um peixinho e esperar, porque se era um momento determinado por Deus, os soldados, os inimigos viriam pegar Jesus onde ele estivesse, mas Jesus não esperou. Ele se movimentou na direção daquilo que seria muito desconfortável para ele, que ia gerar muita dor, que ia gerar desconforto, que ia gerar humilhação, injúria e tudo aquilo mais que a gente já comentou. Então, muitas vezes nós nos acomodamos e estamos num ambiente confortável e a gente não se dispõe a sair do nosso conforto para ir em direção a alguma coisa que a gente imagina que pode ser desconfortável e que talvez realmente seja desconfortável. Então, Jesus nos mostra aqui que para que a gente possa alcançar a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas, uma das coisas que a gente não pode fazer é ficar parado, mesmo que as circunstâncias, o entorno, o conjunto, um passo naquela direção nos pareça ser complicado, nos pareça ser desfavorável, nos pareça ser desconfortável. Mas Jesus nos ensina aqui que a gente precisa ter movimento, nos movimentar. E aí a gente olha um pouquinho mais. Jesus disse que indo até Jerusalém se cumpriria tudo aquilo que os profetas haviam dito a respeito dele. Gente, quando nós estamos na expectativa de ouvir uma profecia, uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, uma direção, a gente sempre busca e está na expectativa de receber alguma coisa boa. Aqui daquilo que Jesus citou, que os profetas falaram a respeito dele, uma foi boa, que foi que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas as outras todas foram de humilhação, foram de injúria, foram de situações desconfortáveis, de dor, foram de ele ter o seu pulmão perfurado com uma lança, de ele ser crucificado, ter pregos entrando nos punhos, nos pés. Não teve palavras muito confortáveis. Só que Jesus mesmo assim se dispôs a caminhar na direção daquilo que ele entendia que não era tão confortável e que os profetas haviam dito que não seria tão confortável. Mas lá em Gênesis falou que o Filho do Homem, que faz referência a Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Esse é um momento maravilhoso, esse é o momento do auge, da vitória, da conquista. Mas o que veio antes, o sofrimento, carregar a cruz, sofrer, pagar o preço, fazia parte do que as profecias haviam dito. Qual é a tua expectativa quanto a uma palavra que Deus tem para a tua vida? Só coisas boas? Muitas vezes a gente precisa passar por processos, a gente precisa caminhar, trilhar coisas muito desconfortáveis para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas em termos de conquista, de vitória, de alcançar coisas maiores. Naquele momento, Jesus foi entregue a gentios. Ele seria entregue a gentios e foi entregue a gentios, pessoas que não faziam parte dos judeus, do povo que ele pertencia. Eu estava comentando antes, quem de nós teria coragem de entregar os nossos filhos a um povo soberbo e arrogante, um povo que mata sem
dó nem piedade, como um povo que está em guerra nesse momento pelo mundo. A gente quer manter os nossos e a nossa própria vida em segurança. E Jesus aqui ele se dispôs a ir, e uma das profecias dizia que ele seria entregue aos gentios, um povo que não fazia parte, e um povo que necessariamente nem gostava dele, um povo que possivelmente ele faria muito mal, porque Jesus questionava, criticava as atitudes das pessoas ímpias e injustas e daquelas que não temiam a Deus. Então, racionalmente, Jesus não era culpado de nada, e mesmo assim ele foi nessa direção. Era uma injustiça o que estava sendo feito com Jesus aos olhos humanos. Era uma grande injustiça. E quantos de nós se dispomos a viver e aceitar injustiças? A gente vive um mundo em que todo mundo quer os seus direitos. Qualquer coisa que acontece, vamos pegar um advogado e vamos buscar os nossos direitos, vamos buscar uma indenização, danos morais. A gente busca isso, é a sociedade que a gente vive hoje. Mas Jesus aqui injustamente caminhou e aceitou e ficou calado. Jesus tinha poder de persuasão para argumentar todas as acusações que lhe foram feitas. Jesus poderia argumentar e creio que ele convenceria todas as pessoas de que o que estava sendo feito com ele era uma injustiça. Jesus poderia, pelo poder que ele tinha, quando ele teve a lança que perfurou o seu pulmão, ele poderia ter tocado com a mão e ter restaurado e ter cicatrizado aquela ferida. Jesus crucificado com os pregos presos nos punhos e nos pés, ele poderia ter descido daquela cruz pelo poder que ele tinha. Mas ele não fez isso, ele seguiu calado e mudo. E estava pensando, Deus poderia até mesmo ter tirado de Jesus esse poder de persuasão, de argumentação, de explicação e de sobrenatural, de fazer milagres, para que Jesus não saísse da cruz, para que Jesus não mudasse o propósito pelo qual Deus enviou ele. Só que existe um segredo muito grande nessa atitude de Jesus. O sacrifício que Jesus fez, ele precisava ser voluntário. Ele precisava ser voluntário. Não poderia ser uma imposição de Deus, como as nossas vidas, para que a gente possa alcançar o propósito da existência, o propósito de Deus para a nossa existência. Nós temos que caminhar de forma voluntária. Ninguém pode chegar e nos obrigar a fazer alguma coisa, nos dar o caminho, a gente tem que caminhar de forma voluntária, mesmo que isso nos pareça ser doloroso, mesmo que isso nos pareça ser injusto, a gente se submete ao propósito de Deus para as nossas vidas e segue. Mas por que um sacrifício voluntário? Por quê? Porque se alguém se entregaria de uma forma voluntária de tal maneira? Por que alguém se entregaria de forma voluntária de tal maneira? Quem de nós estaria disposto a se entregar de forma voluntária a sofrer desse jeito? Não sobraria nada. Jesus estava se entregando à morte. E logo depois da morte, ele ressuscitaria, conforme as profecias, e subiria ao céu. A vida dele aqui estava terminando. Por que alguém se entregaria de uma forma tão sobrenatural até mesmo a um sofrimento assim, a uma obediência assim? Tem um texto no Evangelho de Marcos que diz o seguinte, Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma das coisas que eu entendo é que alguém só se entrega de uma forma voluntária a um sofrimento como esse, se a pessoa entende com exatidão qual é o propósito da vida de Deus para ele. Se alguém não entende o propósito pelo qual Deus o trouxe à Terra, pelo qual Deus o permitiu viver aqui na Terra, se não entende esse propósito, a pessoa não se rende dessa forma, ela não se entrega dessa forma. Não se entrega. Mas Jesus, ele entendia o propósito da sua existência. Ele sabia que o propósito dele era vir, morrer, ressuscitar e subir de novo ao céu, porque esse era o sacrifício perfeito para que nós, eu e você, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, e aquele propósito da existência de Jesus atingiria geração, mais geração, mais geração, até chegar aos nossos dias e aos nossos filhos. Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da tua existência? Você se questiona, você se pergunta, por que eu estou aqui?
Sabe, tem muitas pessoas que não entendem, e se a gente for para esse texto que eu li, a última parte dele diz o seguinte: e eles, ou fazendo referência aos discípulos, né? E eles nada disso entendiam. E esta palavra eles era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Os discípulos tinham passado um bom tempo com Jesus. Eles tinham ouvido falar de Jesus, eles tinham visto Jesus agir, eles tinham aprendido muitas coisas. Só que eles não entendiam quando Jesus dizia para eles que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar, ou seja, ele precisava morrer, ele precisava passar por toda essa situação que a gente tem relatado aqui. Era propósito de Deus, só que os discípulos não entendiam. E muitas vezes nós não entendemos qual é o nosso propósito de existência e nos questionamos e perguntamos e levamos a nossa vida por 5, 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos sem entender qual é o real propósito da nossa existência. Aqui o texto diz que era omitido a eles. Eles não conseguiam, nem que eles quisessem, eles não conseguiam entender. Eles viam, eles ouviam, mas eles não entendiam. E aí a gente vai observar qual o momento que os discípulos entenderam o propósito da vida deles. Se a gente for ver quando Jesus estava com eles, eles não entenderam. E o fato é que quando os soldados vieram para buscar Jesus, mais do que provado que eles não entenderam, Pedro sacou da espada e deu um golpe num dos soldados. Ele não entendeu que Jesus precisava passar por aquilo, que Jesus seria levado pelos soldados e que seria crucificado. Ele não entendeu o propósito da existência de Jesus, da vinda de Jesus aqui, muito menos o seu propósito. Aí quando Jesus morreu, os discípulos também não entenderam, eles ficaram perdidos, desnorteados, não sabiam para que lado correr, todo mundo por um canto, porque eles não tinham entendido o propósito da sua própria vida. Aí quando baixou a poeira, na verdade, que eles começaram a se reunir aos pouquinhos, começaram a fazer uma refeição junto e conversar a respeito do que tinha acontecido, eles ainda estavam perdidos. Aí Jesus apareceu para eles, ressuscitou e apareceu para eles, eles se tranquilizaram, mas eles ainda não tinham entendido o propósito da existência deles. Sabe, quando os discípulos entenderam o propósito da existência deles, lá em Atos 1:8, quando aconteceu a promessa que foi: mas o Espírito Santo virá sobre vocês, vos encherá, vocês falarão novas línguas e terão autoridade para sair e falar. Quando o Espírito Santo veio em Atos 1:8 sobre os discípulos, eles entenderam o propósito deles. E aí eles saíram para pregar, um para um lado, outro para o lado, e muitas pessoas foram alcançadas. Sabe que um dos propósitos da vida, da nossa vida aqui, é que de alguma forma a gente possa contribuir na vida de outras pessoas. Que de alguma forma a gente possa fazer com que aquilo que está nas nossas mãos alcance outras pessoas, seja a pregação do Evangelho, seja o que for. A nossa vida, a nossa existência, um dos propósitos essenciais é que a gente possa contribuir na vida de outras pessoas. Se a gente não contribuir na vida de outras pessoas, se a gente não está fazendo isso, certamente a gente está fora daquilo que Deus tem como propósito para a nossa existência. E a gente vê uma situação diferente. Saulo, ao acontecer a morte de Jesus, ele estava com aproximadamente 23 anos. E levou 5 anos até que Saulo teve uma experiência com Deus, que é uma situação que ele estava caminhando, estava cavalgando e veio uma luz muito forte, ele ouviu a voz de Deus e ele caiu e ficou cego, e depois ele se converteu. Ele mudou a sua vida de perseguidor, passou a ser um pregador do Evangelho. Ele entendeu o propósito da existência dele 5 anos. 5 anos depois do fato de Jesus ter morrido, dos discípulos terem sido cheios do Espírito Santo. Ou seja, existem momentos diferentes para o propósito de Deus nas nossas vidas. Existe um momento para mim, existe um momento para fulano de tal, para ciclano. Cada um de nós tem um propósito diferente e nós precisamos passar pelo processo que Deus tem para nós, para que a gente possa chegar no auge daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Para eu entender e saber qual é o momento e qual é o propósito de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, nós precisamos estar perto daquele que pode nos revelar esse propósito. Eu preciso estar perto de Deus, eu preciso andar com Jesus, eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida, senão eu não vou saber qual é o propósito dele para a minha vida. Sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, eu não vou saber qual é o propósito da minha existência e vou andar perdido.
vou andar tenteando para um lado, para o outro lado, e parece que nada preenche, nada se torna pleno na minha vida. Para que eu possa alcançar a vida plena, eu preciso andar junto e próximo e íntimo com o próprio Deus. E aí Deus revela o propósito dele, e no tempo certo eu vou ver muitas pessoas sendo alcançadas de alguma forma, muitas pessoas sendo abençoadas de alguma forma através daquilo que Deus me chamou para fazer. Uma meditação aí um pouquinho mais longa do que o costume, mas que seja bênção na tua vida. Seja uma pessoa que alcance a plenitude da sua vida, vivendo a plenitude do propósito de Deus para a tua existência. Mesmo que isso lhe custe alguma coisa, não tem nada melhor do que isso. A plenitude da vida que Deus tem para mim, para nós. Deus te abençoe. Um abraço.